Bom dia a todos da região do ABC Paulista. Estamos no ar aqui novamente na Rádio ABC News e agora acabamos de entrar no Facebook com mais uma entrevista, voltando o Bate-Papo das 11, é um programa que a gente tem chamado Bate-Papo das 11, e a gente vai voltar aí com as nossas entrevistas para poder sempre trazer uma personalidade, uma pessoa que tenha um know-how artístico, ou no caso uma escritora, pesquisadora, historiadora, né, que fala alguma coisa da região do ABC Paulista, que é o nosso foco, que é o nosso objetivo, apesar que a gente está na internet, a internet é um mundo bem extenso, né? Não tem fronteiras. E a gente hoje começa aí o nosso programa, quero fazer aqui uma abertura, quero agradecer a todo mundo aí que está ouvindo a gente aí na rádio abcnews.com e também o pessoal que está no grupo ABC News aí no Facebook. Compartilhe com seus amigos aí. Hoje a história aqui que a gente vai contar, quer dizer, a nossa entrevistada tem uma história bem bacana aqui, que é bem interessante, que as pessoas vão se interessar, que é coisas que a gente normalmente não se atenta, né? E a gente também não sabe. Então, hoje, mais uma vez, aí quem está já assistindo pelo Facebook, a gente tem a participação do jornalista Arlindo Ribeiro, o Ligeirinho, muito conhecidíssimo aqui no ABC Paulista e em São Paulo inteira, né? E também, hoje, a gente conta aqui com a nossa entrevistada, quem está já no Facebook aí assistindo também, a nossa entrevistada de hoje é a historiadora e pesquisadora Cristina de Lourdes Pellegrino Feres, né? Que tem se dedicado aí a pesquisar fatos relacionados à FEB, que é a Força Expedicionária Brasileira, né? É o nosso exército brasileiro, né, Cristina? Provavelmente entra nessa questão. Depois ela explica, né? Ela escreveu também ela está escrevendo, já escreveu sobre um diário dos pracinhas, do pracinha, na verdade, né? Que ele foi prisioneiro de guerra, que é o Valdemar Ceresólio, né? E ele ganhou aí essa atenção dela por ter sido um herói também, a gente pode dizer que é um herói. E essa nossa entrevistada de hoje é a Cristina Feres, né? Mais conhecida como Cristina Feres. A gente vai contar, a gente vai entrar em alguns assuntos também relacionados a colocar algumas em livros didáticos escolares, né? Para a gente ter essa cultura de saber quem foram os heróis, saber, no caso, os pracinhas, né? Ela tem esse projeto de colocar aí nos livros didáticos aí sobre os pracinhas da Segunda Guerra Mundial. E hoje a nossa entrevistada é ela, a Cristina Feres. Bom dia, Cristina, tudo bem? Bom dia, Elias. Bom dia, público. É o Arlindo. Bom dia, Arlindo. E aí, Arlindo, o que você acha dessa entrevista de hoje? Olha, a Cristina, eu já convivo com ela profissionalmente há um bom tempo, e eu conheci a Cristina quando ela foi secretária, por sinal, uma ótima secretária, do Conseg do Ipiranga. Eu, às vezes, todas as semanas, toda terça-feira, eu frequentava as reuniões do Conseg, porque os Consegs é um foco, é um banco de informações para o jornalista, né? E eu saía de lá sempre com 2, 3 ou 4 matérias. Eu trabalhava no Ipiranga News. Ipiranga News. E, às vezes, acontecia de eu não poder comparecer. E a Cristina que mandava praticamente a matéria mastigadinha para mim. Quer dizer, estava pronta lá, uma auxiliar naquela época, né? Então vocês se conhecem de longa data. Né? Inclusive ela chegou até a ser cotada, que o presidente era o meu grande amigo do peito, o Sérgio Yamada, né? E ela chegou até a ser cotada a ser candidata a presidente do Conseg. Parece que ela não quis. Cristina, fala um pouquinho. Bom dia. Bom dia. Não, é isso mesmo. Eu cheguei até a substituir Yamada ao tempo que ele se licenciou para ser candidato a vereador. E depois houve uma grande demanda para que eu continuasse, porque eu sou uma pessoa engajada, eu gosto do tema, mas eu não quis assumir essa responsabilidade, porque eu tinha muitas outras coisas que eu fazia. Eu, na ocasião, tinha uma assessoria de imprensa, uma agência de comunicação, tive essa agência durante 20 anos, e aí eu já vou introduzir, encaminhar um pouquinho para o lado da história. Durante o tempo que eu tive a agência, além de fazer o trabalho de assessoria de imprensa, eu também trabalhei com memória empresarial, porque eu sou historiadora de formação.
Então, era uma forma de eu manter aquele pezinho ali na história, e com esse trabalho de memória, eu acabei desenvolvendo algumas atividades, constituição de acervo para os sindicatos metalúrgicos de São Paulo, alguns livros empresariais, e sempre tentando manter um pouquinho esse pé de não perder esse contato com a história. E já nos meus últimos tempos de escritório, apareceu essa oportunidade de eu começar o trabalho sobre a FEB, que não era um trabalho que eu tinha planejado fazer. O meu mestrado foi com imigração italiana, em função do qual acabei publicando um livro chamado Herdeiros da Fundação, sobre o qual eu trato da fundação do núcleo colonial de São Caetano, hoje o município de São Caetano. Então, eu estudei as famílias italianas que saíram do norte da Itália, da região do Vêneto, para constituírem esse núcleo colonial, vieram numa situação atípica, porque a maioria dos italianos que veio para o Brasil no século XIX, veio para trabalhar na lavoura cafeeira. Esses italianos que foram para São Caetano, eles não foram para trabalhar na lavoura, eles foram para conseguir a sua pequena propriedade, produzir alimentos, produtos de subsistência, para alimentar a cidade de São Paulo, que estava num processo de crescimento em função do café. Então, nesse contexto, foram criados vários núcleos coloniais em São Paulo, além de São Caetano, de São Bernardo, surgiu nesse mesmo contexto, e o de Jundiaí. E aí, já aproveitando para fazer o gancho com a questão da FEB, no meu retorno à universidade, por volta de uns 7 anos atrás, onde eu entrei num núcleo, no Departamento de História da USP, chamado LEER, Laboratório de Estudos sobre Etnicidade e Racismo, eu entrei ainda trabalhando com esse projeto da imigração italiana, que era o meu mestrado, mas sempre com a vontade de fazer uma outra coisa, uma coisa nova. E aí apareceu essa oportunidade de eu entrevistar uma pessoa que tinha sido um pracinha. Em primeiro lugar, já vou aproveitar e fazer outro gancho. O que é o pracinha? O pracinha é o soldado, é o homem, ou é o cidadão que foi convocado ou foi voluntariamente para a guerra. Então, ele não era alguém originalmente do exército. Daí este nome, o praça, carinhosamente chamado de pracinha. E aí, então... Desculpa interromper. Pois não. Eu ia fazer essa pergunta, você está respondendo, mas o pracinha não era os reservistas que estavam na reserva, que eram convocados para a guerra? Tinha tanto o voluntariado, então, com aquele que queria ser, sim, como que já tinha prestado o exército e já tinha se licenciado. Certo. Então, a maioria deles foi chamada. Então, não era alguém de carreira militar, é isso que eu quero dizer. O pracinha não é aquela pessoa de carreira. E aí me foi indicado uma pessoa para conversar em função da sua experiência no campo de batalha e da sua militância pós-guerra. Coincidentemente, este senhor de nome Antônio Kruczek, descendente de polonês, ele era o presidente da Associação dos Expedicionários de São Bernardo. Ele nasceu em Santo André, porém ele montou essa associação em São Bernardo. E eu me lembro do meu primeiro contato com ele, quando eu parei o carro em frente ao prédio dele, havia na varanda uma faixa escrita: aqui mora um herói da FEB. E quando a esposa abriu a porta da sala, a sala dele parecia um museu. Tinha uma série de fotografias expostas por todas as paredes, armamento, medalhas, mapas, tudo que remetia à Segunda Guerra Mundial estava muito vivo, presencialmente e na memória dele. Então, foi o meu primeiro contato com a FEB, foi com o seu Antônio Kruczek. Em função disso, eu comecei a levantar algumas informações, estudar o assunto e tracei como objetivo buscar esses pracinhas pelo Brasil para constituir um acervo. Só que o meu intuito fugia e foge um pouco do convencional. Eu não estou interessada nas minhas entrevistas em saber as batalhas propriamente ditas. O que eu quero entender é como é o cotidiano deste homem na guerra. E, em função dessa questão do cotidiano, aparecem os subtemas. Então, entre eles apareceu um tema, que é a questão do amor. Porque, embora esse não fosse um foco principal nas narrativas de vida, todos faziam uma referência a uma namorada italiana, a uma paixão italiana. E, mais do que isso, eu acabei descobrindo que aconteceram casamentos entre pracinhas e italianas.
isso é uma coisa que existe na memória coletiva deles, essa referência de alguns terem se casado e vindo para o Brasil no navio das noivas. Porém, não existe nenhum estudo a respeito, e nem a documentação que ateste isso, eu acabei buscando, são anos de trabalho, que eu venho me dedicando a esse tema, levantando essa documentação, e acabei conseguindo descobrir que, de fato, aconteceram 59 casamentos entre os homens da FEB, que era da Força Expedicionária Brasileira, e da FAB, que é da Força Aérea Brasileira. Esses casamentos aconteceram na Itália, quando os brasileiros ainda estavam lá, porém, já os conflitos tinham acabado, né, já a guerra tinha oficialmente acabado, e essas mulheres vieram para o Brasil não com eles, porque elas não podiam vir com a tropa. Então, eles vieram antes, e essas mulheres vieram depois, então a guerra acabou em maio de 45, esses homens começaram a voltar para o Brasil em julho de 45, até outubro, e elas vieram, o navio delas chegou no Brasil em 31 de outubro de 45, no Rio de Janeiro, navio Pedro II. O que é importante dizer? Essas mulheres chegaram, elas se espalharam pelo Brasil, porque esses homens eram de vários lugares do Brasil, e a minha grande dificuldade tem sido, ao longo destes anos, localizar essas mulheres, a maioria delas já morta, ou as famílias dessas mulheres. Então, eu queria também aproveitar o potencial da rádio, o potencial da rede, para pedir, se alguém conhecer, na sua região, algum pracinha que tenha se casado com alguma italiana, que pudesse entrar em contato comigo para tentar fazer o levantamento dessa documentação. Mas uma coisa que eu acho importante ressaltar é que, além desses 58 casamentos, outros casos existem. Então, eu estou falando especificamente os 58, que são das mulheres que vieram neste navio. Mas depois deste navio que veio oficialmente, com a ajuda do governo brasileiro, outras mulheres acabaram vindo por iniciativas próprias, ou os pracinhas voltaram à Itália para buscá-las. Então, eu estou conseguindo, agora estou nessa fase de rastreamento desses relatos, dessas pessoas, desses casos que têm chegado a mim. E aí eu queria contar um caso que, para quem é da família febiana, e eu digo família febiana porque geralmente são os descendentes, os filhos, os netos dos pracinhas, que se encontram anualmente, cada ano num estado do Brasil, e no intuito de manter viva essa memória da FEB, entre eles existe uma notoriedade de um caso que eu vou contar, que eu acho que a maioria da população brasileira não sabe, porque sempre que eu conto, as pessoas ficam encantadas com a história. Todos conhecem a música do Vicente Celestino, a Gioconda, a minha Gioconda. Essa história ela é baseada na história real de um pracinha, o senhor Pedro Paz e Dona Iole, ambos vivos em Porto Alegre, e conta a história de amor deles. Qual que é a história? Eles se conheceram na Itália, no finalzinho já da guerra, e quando já praticamente não tinha mais batalhas, que os homens já podiam sair nos seus momentos de folga, porque a guerra o homem não fica 100% do tempo, ele tem uma semana, um tempo de folga. Então, quando os bailes começaram a voltar, quando a vida social começou a voltar à normalidade, ele foi a um desses bailes e conheceu a Dona Iole. E ambos contam que eles se apaixonaram no primeiro olhar e que, ao som de Glenn Miller, eles dançaram a primeira música e estão juntos desde então. Se apaixonaram, os homens brasileiros tiveram que voltar para o Brasil, a partir de julho. Ele teve que voltar, muito desesperadamente, porque na realidade ele queria ficar em função dela, e ele conta que ele entrou no navio chorando e o desejo dele era se atirar do navio, porque ele sabia que ele tinha feito a ela uma promessa que ele não podia cumprir. Ele tinha prometido a ela que iria voltar à Itália para buscá-la, mas ele não tinha condições financeiras para isso. Ele voltou para o Brasil, foi para Porto Alegre e seguiu a vida dele. Uns 3 meses depois, ele recebeu uma carta, e a carta dizia, era uma carta dela, ela dizia que estava grávida. E aí ele ficou mais desesperado ainda, porque agora não era só ela lá, era o filho também. E aí ele tentou mobilizar ajuda, contou para os pais e foi tentar ver de que forma ele podia levá-la, trazê-la para o Brasil.
E aí ele acabou indo ao consulado da Itália, pedindo ajuda do cônsul. O cônsul ficou muito bravo com ele, como que você engravida a moça e deixa a moça lá. E foi feita uma campanha com o jornal de Porto Alegre para arrecadar dinheiro para que os custos da viagem dela fossem pagos e ela conseguisse vir ao Brasil. E dessa forma, com esse recurso, ela conseguiu. Mas quando eu digo que a música inspirou Vicente Celestino, é porque quando as tropas voltaram para o Brasil e fizeram desfile da chegada no Rio de Janeiro, após o desfile, teve um baile no Morro da Urca, em homenagem aos pracinhas. E aí todos os pracinhas que lá estavam, bebiam, cantavam, dançavam, comemoravam a vitória dos aliados e ao retorno ao Brasil sãos. E o seu Pedro ficou num canto, cabisbaixo. O Vicente Celestino, que estava no baile, ficou atento com aquela situação e se aproximou dele para saber o que tinha acontecido. Por que ele estava tão triste? E aí ele contou que ele tinha deixado o amor da vida dele na Itália. Então, daí surgiu a inspiração para a música Minha Gioconda. Então, a Gioconda, de fato, chama-se Iole. Iole. Foi gravado também, porque não me faz memória. Aguinaldo Raiol. Então, tem mais Dutra, né? Também lembrar aqui, Aguinaldo. Uhum. Foi tema de uma novela da Globo, com Aguinaldo Raiol. Aguinaldo Raiol e Aguinaldo... O Timóteo não me lembro. O Timóteo também não sei. Mas foi Aguinaldo Raiol, né? E aí, assim, eu acho que eu poderia fazer um gancho, então, com a questão do Sr. Antônio Kruschak, que foi o fundador da associação. Ele nasceu em Santo André, eu comentei, passou nesses últimos dias em São Bernardo. Ele foi para a guerra no batalhão de engenharia, trabalhava no batalhão de engenharia, e ele tinha uma mágoa muito grande pela falta de reconhecimento dos pracinhas na história brasileira. Então, ele diz que eles foram para lá, eles saíram do Brasil como heróis e voltaram como anônimos, era o que ele dizia. Porque quando acabou a guerra, as tropas elas já foram desmobilizadas em território europeu. Então, eles tiveram que entregar todo o armamento que eles tinham na própria Itália. E ele diz que quando eles chegaram para cá, eles chegaram sem nada, sem reconhecimento, sem nada. Ele dizia que ele não tinha dinheiro para pegar o ônibus para voltar para São Paulo, que ele dependeu de ajuda das pessoas. Então, além de não ter um reconhecimento, ele dizia que havia uma certa discriminação. Estou usando a palavra discriminação, uma palavra minha, mas o que ele queria expressar com isso? Que as pessoas não valorizavam a atuação dos brasileiros na guerra e quanto essa atuação foi importante na luta contra o nazifascismo. Parece que depois houve um reconhecimento por parte do governo e os pracinhas hoje recebem uma aposentadoria, uma ajuda. Só com a Constituição de 88. Se a gente considerar que eles chegaram em 45, quantos morreram sem receber esse benefício? Quantos voltaram sequelados e não tiveram atendimento adequado? Porque essa é uma outra questão. Uma questão fala assim, dos que voltaram sãos e que não tiveram reconhecimento do benefício. Outra coisa são os tantos que morreram, né? Dos 25.334 brasileiros que foram para a guerra, 457 morreram. Mas 3.000 e tantos voltaram sequelados. E aí eu trato de sequela física. Então, pessoa assim, que pisou numa mina, que teve estilhaço de bomba, de granada. E os que voltaram com problemas psicológicos? Isso que eu queria perguntar. Quer dizer, os efeitos da participação dos pracinhas na Segunda Guerra, quer dizer, a vitória, a comemoração da vitória, etc. Mas e o pós-guerra? Porque parece que teve um efeito psicológico muito grande, né? Então, são dois problemas. Um é o anonimato, né? E o outro que eu estou falando é a questão dos que voltaram com alguma sequela e que não tiveram atendimento de saúde adequado. Então, não existia uma política no sentido de dizer assim, então vamos ver esse pessoal que voltou, ver tipo de exame, de tratamento a ser feito. Eu tenho, assim, casos de pessoas que eu entrevistei até o momento 38 pracinhas pelo Brasil. Não só os pracinhas, entre pracinhas e mulheres, porque as que eu consigo localizar, as esposas italianas, especificamente, né? Depois eu vou falar de uma outra coisa que é das famílias. Mas essas pessoas, muitos relatam... Vou entrar na questão da família agora para ficar mais claro. Em função desses 38 entrevistas que eu estou fazendo, o material é tão farto que ele permite
uma vasta área de abordagens. Então, o que eu estou fazendo com essas 38 entrevistas? Um é o trabalho que eu estou escrevendo sobre os amores da guerra, em que eu conto esses 58 casamentos, mas também conto as histórias dos romances que não se consumaram em casamentos. São histórias contadas e que refletem ali uma questão relacionada à miséria no ambiente de guerra, outros casos específicos com relação à prostituição diante da miséria causada pela guerra e a questão de abusos sexuais. Então, é um tema assim, um pouco mais amplo. Um outro elemento, uma outra vertente que as histórias estão me permitindo é que eu comecei a identificar assim, como que estão os paulistas. Porque de todo o contingente que foi para a guerra, o maior estado foi o Rio de Janeiro, na ocasião, capital federal. São Paulo representou o segundo contingente, cerca de 3.000 e poucos homens. E aí eu comecei a identificar que todos os meus entrevistados, não vou dizer todos, mas 80% voltou com sequela. Então, ou voltou antes porque pisou numa mina, ou porque teve um estilhaço, enfim, todos tiveram algum dano à saúde física ou psicológica causado pelo ambiente ou pela batalha propriamente dita. E, em função disso, eu estou fazendo um documentário sobre esse tema, sobre os paulistas sequelados, junto à Universidade de São Caetano, Laboratório Hipermídias. E, paralelamente, nós estamos agora entrevistando os familiares desses paulistas sequelados, porque existem casos em que eu não consigo entrevistá-los, porque já passou muito tempo, eles morreram, mas são histórias que eu sei, que eu ouvi falar. Então, eu tenho entrevistado esses filhos para contar também como que era a percepção da família com relação a isso, o que é um dado importante. Aí eu me lembro de uma narrativa de uma entrevistada minha, que conta que quando criança se lembra de uma vez acordar de madrugada com o pai puxando, arrancando todos os fios que tinham pela sala, que naquele tempo os fios de telefone, os fios elétricos não ficavam embutidos, né? Quando você queria fazer uma tomada, eles ficavam visíveis. Então ele acordou e no ato de desespero ele começou a puxar aquilo, e aí a mãe conseguiu contemporizar, falar, deixa, e aí eles perceberam que aquilo era uma herança do ambiente, do trauma vivido na guerra, com relação ao medo de explosivos. Ô, Cristina, uma dúvida aqui. Dúvida não, na verdade, assim, você falou de associações. Quantas associações existem hoje para os pracinhas, enfim? Olha. E assim, eu queria que você falasse sobre a FEB, né, também, que eu até falei com você, se tinha relação com a questão do Exército, você bem que fez assim, queria que você falasse um pouco isso. E quem financia, como eles conseguem recursos, está tendo respaldo importante pergunta hoje para eles, no caso, ou para familiares, ou para a história que seja? Tá. Então, vou começar do lado do ponto de vista histórico. A FEB, a Força Expedicionária Brasileira, foi criada em 1943. Quando o Brasil decretou estado de beligerância, em 42, o passo seguinte é saber quem que ia para a guerra. Então, foi criada essa força expedicionária em 43, aí esses homens foram convocados ou foram voluntariados para serem treinados antes de irem para lá. Então, eles foram incorporados ao 5º Exército Americano em solo italiano. Então, o Brasil foi como uma força complementar à força americana, e eu acho que cabe dizer aqui um fato que é importante, o Brasil foi o único país da América Latina a enviar tropas para a Itália. Quando esses homens voltaram, já em 46, surgiu a primeira associação, normalmente chamada de Anvifeb, Associação dos Veteranos da FEB, algumas são chamadas de associações de expedicionários, mas, enfim, qual que é o papel? Como que elas surgiram? Elas surgiram no intuito de ajudar. O cunho era social. Então, aqueles homens que voltaram e que viam seus colegas sem emprego, a família passando fome, mendicando, alcoolismo, o índice de suicídio foi altíssimo, eles resolveram montar essas associações com o cunho de dar um suporte assistencialista a essas famílias. Quantas tem pelo Brasil hoje? Não sei dizer. Ninguém, na realidade, sabe dizer com precisão, porque muitas associações que existiram já não existem mais, porque esses homens morreram, e às vezes os filhos não querem tocar, ou às vezes até querem, mas não têm condições financeiras de manter. Então, muitas associações fecharam suas portas ou ficaram centradas nas mãos de um herdeiro, que aí não permite muito uso disso, o acesso de um pesquisador a esse material.
Então, aí eu queria puxar um pouco para a questão do ABC. Atualmente, no ABC, existem 2 associações. Uma em São Bernardo, uma em Santo André. A de São Bernardo, como eu comentei, que foi fundada pelo senhor Antônio Kruschak, que é aquele meu primeiro entrevistado, e a de Santo André, do seu Miguel Garófalo, que originalmente a associação era em São Caetano, e aí depois a Prefeitura de Santo André cedeu um terreno e eles foram transferidos para lá. Mas as 2 associações, como a maioria das associações pelo Brasil, lidam com muita dificuldade, porque elas dependem dos sócios. Quando eles eram vivos, os pracinhas eram vivos, eles encampavam essa manutenção. E até eles promoviam seus encontros. Eu fico imaginando que coisa mais maravilhosa deveria ter sido participar de um encontro daqueles, com eles lembrando suas histórias, contando seus casos. Cristina, desculpe interromper, já interrompendo, se não me falha a memória, numa conversa que eu tive com você, você falou assim, que parece que Rio Grande da Terra tinha tinha um pracinha que também seria, inclusive, motivo para o seu livro, né? Então, esse é um terceiro trabalho. Seu Valdemar Ceresoli, de Ribeirão Pires, não é Rio Grande da Serra, ele é de Ribeirão Pires. Então não é Rio Grande da Serra. Não, é Ribeirão Pires. O filho dele me disse que existia uma associação, eu não consegui achar documentação que comprovasse. Eu sei que hoje ela não existe mais. Se ela existiu, ela não existe mais. Mas o caso dele é um caso muito atípico. Ele foi para a guerra, trabalhou na frente, no campo de batalha, e ele acabou virando prisioneiro dos alemães. Então, de toda essa tropa brasileira, de 25 mil e tantos homens, 35 foram prisioneiros, e ele foi um desses. E ele deixou um diário registrado essa história, que o começo do diário ele é muito angustiante, porque mostra primeiro ele ciente do seu papel de ir para a guerra, mas, obviamente, com medo de... Ao mesmo tempo que ele tinha expectativa de entrar em batalha, aquele receio de não morrer, de falar da mãe, de lembrar da família. Quando ele participa de uma determinada batalha importante na cidade de Barga, aí ele conta com detalhes esse embate dele com os alemães, onde 16 brasileiros ficaram em fogo cerrado, vários deles morreram, ele inclusive foi alvejado e foi capturado com outros colegas. De lá ele conta que ele foi levado para uma outra cidade na Itália, num hospital, onde ele recebeu um tratamento, segundo ele, muito cruel, que retiraram os estilhaços sem anestesia, e depois de lá ele foi levado para um campo de refugiados na Alemanha, num trem de carga, onde eles ficaram trancados 3 dias e 3 noites, e lá, nesse campo de refugiados, chamado de Moosburg, ele ficou com outros tantos, segundo ele, 94 nacionalidades, e ele comenta da escassez de comida, às vezes só tinha pão, às vezes não tinha nada, e eles tinham que comer gelo para poder suprir aquela necessidade de mastigar, e conta da alegria quando da chegada dos americanos e da libertação dele. Coincidentemente, ele foi aprisionado no dia 31 de outubro, que é o mesmo dia... 31 de outubro foi o dia que as mulheres, as italianas, chegaram no Brasil para se casar. Só que foram anos diferentes, né? Elas chegaram no Brasil em 45, 44. Não parece um número cabalístico, 31 de outubro, para mim, né, que estudo o tema. E ficou até abril. Então, ele ficou para 6 meses como prisioneiro de guerra. E aí, este diário está sendo transformado num livro. Nós estamos trabalhando nesse material. Então, é o documentário, que eu comentei com vocês, sobre os paulistas sequelados, o livro dos Amores da Guerra, e esse diário, baseado nessa história do seu Valdemar Ceresoli. E aí eu queria comentar também, acho que é importante ressaltar a Associação de Santo André, do seu Miguel Garófalo, que, pelo que eu tenho conhecimento, é o único pracinha ainda vivo do ABC. Ele vai fazer 98 anos, dia 12 de outubro, e... ele tem uma associação com um museuzinho ali, que também lida com essas dificuldades de manutenção em função dos poucos associados. O que a gente tem notado muito, assim, como eu viajo muito, bastante entrevistando pessoas, fazendo pesquisa, participando desses encontros, eu tenho notado que as pessoas que não têm vínculo de sangue com esses pracinhas, tem crescido esse número de pessoas interessadas no assunto. Pessoas que gostam da temática da guerra, pessoas que são colecionadoras de peças, pessoas que se interessam por isso. Então, eu acho que a gente
tem que mesmo valorizar e falar disso, porque disso depende a sobrevivência da memória dos pracinhas. Inclusive, eu defendo que a temática da FEB seja incluída nos livros didáticos pelo Brasil, porque se a escola é o local da aprendizagem, e mais do que nunca, essa temática que a gente tem hoje, falando do nazi, é nazista, é fascista, é nazifascismo, eu acho que a escola é o local para se começar a entender e debater sobre esses temas. E se a gente tiver como noção que o papel dos pracinhas foi ir para a Itália para combater o nazifascismo, a gente não pode virar as costas para um fato tão importante. Considerando que, quando eles foram para lá, o Brasil vivia uma ditadura, o que parece até uma certa incoerência a questão da temática. Então, eu acho que esse momento da história que a gente está vivendo, de estar revendo conceitos, de questionando as nossas imagens, derrubar estátuas, é um momento de passar meio que a história limpa. Então, é claro que a gente tem uma dívida com os negros em função do passado escravista, com o genocídio indígena, mas nós também temos uma dívida com esses homens brasileiros que saíram daqui, largaram seus trabalhos, suas famílias, para irem lutar contra o nazifascismo em território europeu. E com isso tudo, esse diário e também a sua pesquisa, o que você quer aí, que a gente está percebendo, é humanizar essas pessoas, né? Ainda tirar um pouco o foco até da guerra, da violência da guerra, mas humanizar através do quê? Das associações, do diário, né? Colocar em livro didático, por exemplo, isso aí é trazer o que você disse para a história de quem não conhece, de quem está chegando agora, né? Para entender como foi também construído toda essa questão que faz parte, né, do Brasil, quando vai lá lutar numa guerra, era em prol do mundo, né? Então, assim, não pode deixar isso cair no esquecimento. Então, o seu objetivo maior é humanizar, né, esses heróis? É isso mesmo. Eu acho que trata assim, a gente tem um compromisso moral de inserir esses heróis anônimos na galeria de personagens históricos do Brasil. E acho que quando eu trabalho, quando eu trabalho a temática do amor, é exatamente essa, mostrar o lado humano, né, o lado homem. Obviamente, existem outras temáticas interessantes, a questão da comida, a questão das cartas, da censura, dessa correspondência. Mas eu acho que tem outra coisa que me chama muita atenção nas histórias contadas por eles, que mostra bem o lado desse espírito do brasileiro alegre. Primeiro, quando você observa as fotos desses homens entrando no navio ou descendo os navios, em que eles levavam seus sacos com suas roupas, as coisas mais essenciais, e a presença, eu estou olhando ali um violão, isso me fez lembrar a quantidade de instrumentos musicais que os brasileiros levavam. Eles levavam violão, eles levavam uma cuíca, e muitas fotos retratam este momento de descontração e de alegria do brasileiro. Recentemente, a BBC inglesa divulgou uns áudios de um correspondente inglês. Na verdade, ele era filho de pai inglês com mãe brasileira, ele falava um português arrastado, o Chico da BBC. Isso foi divulgado, acho que é questão de uns 2 anos, se eu não estou enganada, de algumas entrevistas que ele fez com brasileiros no campo, e de alguns momentos, como, por exemplo, o Natal dos brasileiros na Itália, em dezembro de 44. Então, eles estão ali conversando sobre o que vai ser servido para os brasileiros mandando mensagem para a família, e sempre a questão da música presente, a alegria do brasileiro, as composições do brasileiro na ocasião, a semelhança dos programas de rádio, que tinha das marchinhas que eram típicas da época, parodiando os personagens, parodiando um diálogo de Mussolini com Hitler. Então, essa é uma característica do brasileiro que não dá para esquecer, que permite também entender a questão do relacionamento do brasileiro com os italianos. Então, na Itália, os brasileiros são considerados como liberatori, né, os libertadores. Porque os brasileiros tiveram sempre um bom relacionamento e se comoviam. Então, não existe um depoimento que eu tenha colhido em que o brasileiro não chore ou não se emocione ao relatar o caso de ver uma criança pedindo comida, porque tem fome, de uma mãe se oferecendo para o soldado em troca de uma comida.
Então, quando eles não choram, vem o silêncio, vem a expressão de dor. E todos eles são unânimes em dizer que é o tipo de coisa que não se esquece nunca. Tem filme? Cristina, antes de você continuar, eu vou fazer uma pergunta, mas eu queria, Elias, com permissão, é o seguinte, dar um toque lá para a nossa colega jornalista Zulmira Felício, do Ipiranga, que está nos ouvindo e vendo. Um abraço e obrigado. O Rafael Rocha, ele editor de política do Diário do ABC, também está atento aqui nesse nosso debate. E a minha filha número 2, a Fabiana, disse que também vai assistir, mas vai me dar uma bronca daquela pelo fato de eu ter saído de casa. Né? Mas essa é a profissão, tem que fazer o quê, né? Você falou em associação, voltando um pouquinho em associações, a pergunta do Elias. Essas associações, o enfraquecimento delas não ocorre porque vão morrendo os titulares, os cabeças, nos casos brasileiros, e ficando só os seus herdeiros? Sim, com certeza. Se os herdeiros não vestem a camisa e não têm a vontade de manter, isso que eu queria elas perguntar. Desaparecem. Uhum. Então, ela depende muito mais dessa boa vontade deles. Então, hoje, aqui em São Bernardo, é a Ivone Cruxa, que é filha do seu Antônio. Lá em Santo André, embora o seu Miguel Garófalo esteja vivo ainda, mas quem toca a associação, de fato, é o seu filho Kiko. E em São Paulo, na capital, eu conheço acho que uns 2. Em épocas de tantas associações que foram financiadas pelo governo, né? Não foram financiadas pelo governo? Não, outras, eu estou falando. Por que não financiar o próprio governo, o município, mandar alguma verba, teria que fazer um projeto de lei, provavelmente, não teria essa discussão, não tem ninguém discutindo sobre essa questão de deixar, fomentar a história aí dos pracinhas, pelo menos na região do ABC, um dado importantíssimo para a cidade, né, para a região. Eu não sei, eu sugeriria que vocês entrevistassem o Kiko, a Ivone, para que eles falassem das dificuldades que eles o debate, têm. Essa conversa justamente, a gente vai levantar outros pontos, trazer outras pessoas para deitar. Até para que as pessoas saibam, né? Porque eu acho assim, as escolas da região poderiam visitar as associações para conhecer o acervo delas, porque tem as fotografias, tem os jornais, tem armamento, investimento. Acho que é importante essa questão do diálogo. Quando eles eram vivos, eles faziam muito esse trabalho de irem até a escola e contar suas histórias. Em algumas cidades do interior isso ainda acontece, em Campinas, que tem associação lá e uns 3 combatentes vivos, então eles vão às escolas. Mas eles são com idade muito avançada, isso acaba sendo um pouco... Essas associações que tem aqui, por exemplo, tem bastante objetos lá que a pessoa pode ir lá visitar, como se fosse um museu? Em Santo André tem um museu. Eu sugiro visitar. Onde a associação também, né? Em São Bernardo também tem um acervo, a Ivone está catalogando isso. Ela tem um sério problema ali, que é a localização da casa, a falta de ajuda da prefeitura, então eles não mandam dinheiro para cortar mato, tem um rio perto que quando chove muito alaga, corre o risco dela perder o acervo que está lá, então depende da boa... simples, né, para o município fazer. Depende de vontade política, eu acredito, né. O Cris, vamos falar sobre o seu livro, sobre as suas pesquisas. A Segunda Guerra Mundial aconteceu de 1º de setembro de 1939 a 2 de setembro de 1945, entendeu? Você não tinha nem pensado em nascer ainda. Não, por favor, não. Agora acontece o seguinte, esse seu livro, essa geração atual vai ter interesse em ler o livro para ficar sabendo de tudo isso sobre o que aconteceu na década de 40, década de 30, lá na guerra. Então, primeiro, só queria situar uma questão factual. Assim, na realidade, na Itália, a guerra acabou em maio, né? Foi em 8 de maio, quando foi assinado o acordo, a rendição alemã foi feita às tropas brasileiras. Essa é uma questão que eu me coloquei muito, porque eu não quero falar só para um nicho. Eu sei que tem pessoas que se interessam pelo tema, mas, obviamente, não dá para conversar com todo mundo, mas eu acabei optando por lidar, com uma linguagem mais acessível. Eu sei que é uma temática simpática, falar de amor, é uma temática que agrada as pessoas, mas a questão é como contar essa história. Isso como contar. Então, assim, eu optei por não ser acadêmica.
Eu não quero falar só com os meus pares, eu não quero falar só com o historiador, eu quero falar com as pessoas. Seria um livro muito didático. Porque eu quero levar a informação para as pessoas. Então, de uma forma numa linguagem muito acessível. Então, o livro não é muito factual. Quando eu comecei lá no começo da entrevista falando, eu não quero falar, minha pesquisa não é muito em torno de batalhas, tantos dias aqui, morreram tantos. Não é isso. Não é esse o tipo de história que eu quero fazer. Obviamente, existe um pano de fundo. Eu tenho que contextualizar as pessoas. Mas esse não é o foco. O foco é o homem por detrás da farda. É o homem que existe dentro daquele uniforme. Os seus medos, as suas expectativas, a sua saudade, as suas dores físicas e psicológicas. Seu livro, então, vai ter um pouquinho de romancismo, ficção... Quando fala em casamento, acho que vai ter um pouco também. Né? Então, é difícil falar ficção para um historiador, né? O historiador trabalha com fatos. É o que dá credibilidade ao seu trabalho. Então, eu acho assim, não tem como eu também não me colocar. Seja como mulher, seja como pesquisadora, e até é uma questão de empatia quando você conversa. Então, acho que eu tenho que passar para o leitor essa questão do emocional, isso é importante. Mas eu não vou criar fatos. Né? Eu tenho que ter esse compromisso com a minha documentação. Você é realista. Mas contar isso de uma forma agradável. Você entrevistou 38 pessoas. Né, tem muitas histórias aí, né? Tem uma assim que você possa contar? Assim, eu posso contar uma outra. Uma outra, né? Que não vai ser publicada, é isso? Não tem problema. Eu vou contar uma outra que também é notória, muita gente conhece. De todas essas histórias que eu contei das italianas que vieram para o Brasil, tem uma única que o processo é ao contrário. Eles se casaram, mas ela era italiana e ficou lá. E ele voltou para o Brasil, veio para o Brasil junto com as tropas, e depois foi para a Itália morar com ela. Na realidade, eles fizeram, vou contar a história direitinho, desde o começo. Eles namoravam, e aí ele teve que voltar para o Brasil, porque acabou a guerra. E depois, o que aconteceu? Eles prometeram que iam se casar. Eles se casaram por... entrou na igreja, mas ele não estava, uma pessoa o representou. Então, depois ele acabou voltando, indo para a Itália, e aí eles se casaram de novo presencialmente. Aí ele estava lá. O seu Miguel Pereira, que é pai do Mário, que mora na Itália ainda, o Mário, e ele foi porque acabou ficando como responsável pelo cemitério na cidade de Pistoia, que depois acabou virando um monumento votivo. Então, ele conseguiu, junto ao governo, essa autorização para ir e ficar lá e cuidar desse monumento. Então, é uma história linda de amor. Eu a entrevistei, a dona Juliana, e ela conta da dor dele estar longe. Se você observa as fotografias do casamento dele, o casamento em que ele não estava presencialmente, o rosto dela era tão triste, aquelas flores em volta dela, não parecia um casamento. E aí depois, quando ele vai para a Itália, e aí eles fazem a cerimônia com a presença dele, o rosto dela era de uma outra pessoa, tinha brilho. Então não tem como não se envolver emocionalmente contando essas histórias. E já que a gente está lá na Itália, que ele foi para a Itália, o pessoal, a Itália dá mais valor na história do que o Brasil? É uma boa pergunta. Os italianos das cidades que receberam a atuação da tropa brasileira, principalmente na região de Montese, onde teve uma batalha muito dura, foi uma das finais, que a mais famosa é de Monte Castelo, né? Que aconteceu em fevereiro, em abril aconteceu a Batalha de Montese. Eles, até hoje, comemoram todo ano a tomada de Montese. Aliás, este ano, completou 75 anos do fim da guerra, né, da tomada de Montese. Estava previsto acontecer um grande evento lá, em função da pandemia, esse evento foi postergado, não sei se de fato acontecerá em setembro, mas eles são muito gratos aos brasileiros, as ruas lá têm nomes de brasileiros, tem placas, tem milhões de monumentos, e todos os anos, quando acontece este evento, em comemoração à tomada da cidade pelas tropas brasileiras, as crianças italianas são chamadas para esse evento e cantam a canção do expedicionário, que acabou ficando meio que um símbolo dos nossos pracinhas.
E que criança sabe o hino do expedicionário numa escola brasileira? O hino nacional, né? Cris, agora me conta uma coisa. Vamos falar, voltando a falar da FEB, Força Expedicionária Brasileira, que ela representa os pracinhas da Segunda Guerra. Quer dizer, ela existe hoje, o que ela faz hoje? Se por fora tem um monte de associações, quer dizer, unindo as pracinhas. Para que serve a FEB hoje? Só para... Não, a FEB não existe. Ela foi desmobilizada na Itália. Acabou a guerra, eles foram desmobilizados lá. Mas existe ainda hoje no Brasil. Não, né? Existe a Associação dos Ex-Combatentes ou dos Veteranos de Guerra. Então, só a ANVIFEB, Associação Nacional dos Veteranos. Entendeu? A FEB não existe. Ela foi dissolvida, que essa foi uma das grandes então, reclamações. Existe só no papel, né? Existe as associações que representam estes homens que foram para a guerra. Então, são associações dos veteranos de guerra ou as associações de ex-combatentes. Como eu falei, que nasceu com um intuito associativo e depois ela teve agregado aí uma outra atividade, que é a de lutar pelo reconhecimento dos direitos deles. Então, foram anos que eles levaram lutando para conseguir esse direito à pensão e que só com a Constituição de 88 eles acabaram conseguindo receber. Eu estou com você há muito tempo... sobre esse seu livro, inclusive cheguei até a indicar uma editora, né? A Fabiana. Né? Fabiana ou Juliana? Não lembro, sou péssima com o nome. Então é o seguinte, mas quanto tempo você vai demorar para jogar esse livro para o público? Não sei, no mundo de pandemia tá meio difícil, né? Mas ele está na metade? Não, tô na metade dele. Na metade ainda? Tô. Então vai tempo. Vai. Eu não sei se eu vou conseguir ler. Não. O do diário vai sair mais rápido. Do diário vai mais rápido. O artigo vai fazer. O diário foi prisioneiro de guerra do seu Valdemar. Tá. Esse vai sair mais rápido. Qual? O diário do prisioneiro de guerra, do seu Valdemar de Ribeirão. O livro dele? O livro esse vai sair mais rápido. Mas você está participando dele também? Tô trabalhando nele também. Isso que eu falei, nele, no documentário, muita coisa ao mesmo tempo. As entrevistas, meio correr contra o tempo para entrevistar as pessoas. Sim. Eu levei muito tempo viajando muito, fazendo muita entrevista. E na questão de filmes, né, a gente vê muito filme de guerra e não se fala, tem alguns que você poderia falar que tem, eu não sei se tem, na verdade, que fala dos pracinhas de determinado tempo, acho que o específico não tem, vários, né? Tem vários, Estrada 47, tem vários filmes. Tem filmes que falam, você jogar no YouTube, você acha. Eu acho que assim, a gente tem muita história bacana no Brasil que poderia inspirar. Daria um roteiro também, de roteiro. né? Por exemplo, muitas dessas histórias de amor que eu conto inspirariam um roteiro. O povo só quer falar de Marighella. Até agora, recentemente, a ministra, né, da Família e Direitos Humanos, ela suspendeu lá 300 anistiados, né, por perseguição política, né, Aninha? Então, quer dizer, olha só, os perseguidos da ditadura militar aí recebiam pensões dele lá todo mês, e teve que ter uma justificativa para suspender esses 300, que era que não tinha uma comprovação que realmente eles foram perseguidos. Então, tem que provar que não foram perseguidos. E tem, dentre outros, até artistas que recebem, que nem precisam receber, recebem também porque saiu, ficaram exilados e tantas outras coisas, e pessoas, heróis, né, de verdade, como os pracinhas, estão aí. Nem o histórico, nem a história dele. Tem reconhecimento. Ninguém conhece, ninguém vê. De repente, quando lançar o seu livro e outros, quem sabe não vem alguma pessoa do cinema, né, para se inspirar. Olha, eu vou te dizer, o ano passado eu gastei acho que metade do meu ano indo atrás de recursos para montar uma exposição Experience sobre a FEB, sobre a guerra. Não consegui recursos. Não conseguiu. E não vou dizer que isso é culpa da pandemia, porque isso foi o ano passado. Ano passado. É uma luta. Qual que era o intuito? Era montar uma exposição que pudesse ser itinerante, baseada nesse conceito de experience, ou seja, não é uma pessoa chegar lá e assistir de forma passiva a quantidade de informações. A ideia é promover uma interatividade voltada para um público jovem, para um público de escolas, fazer um trabalho conjunto com as escolas com relação ao conteúdo programático, mas não consigo. Todo mundo achava a ideia maravilhosa, mas na hora de desembolsar dinheiro para viabilizar, porque isso demanda recurso tecnológico, que é caro. E agora com o novo governo aí, que é militar praticamente, né? Não teve uma abertura, uma conversa um pouco mais avançada
Seria interessante, né? Não, eu tentei. Tentou, o que eu te né? falei, todo mundo achou a história bacana, mas faltou o mais importante, que era o dinheiro. O dinheiro, não tem jeito. Hoje em dia também a gente tem os atalhos, né, digitais aí, plataformas que colocam, de repente você vai ter que ir para essa. Tem que adaptar a ideia para poder viabilizar, para não morrer. Então, como eu disse, a ideia talvez de levar a temática da FEB para ser incorporada didaticamente nas escolas. Esse é um ano de eleição, a gente está com os vereadores aí, talvez alguém pudesse encampar essa ideia. Eu vou agora começar esse trabalho de bater na porta dessas pessoas para ver o que dá para fazer nesse Por que sentido. você não entra em contato com o político, no caso, o senador Major Olímpio? Ele é militar. Será que ele não atenderia algumas das suas ideias para oficializar, criar projetos nesse sentido? Eu não vou dar nome aos bois, mas eu já fiz isso. Já fez? Já. Todo mundo achou a ideia maravilhosa, mas não foi adiante. Sim. Mas só ficou na promessa ou só na promessa? Fala com o Major Olímpio. Tenta novamente. Ele não pode desistir, né? Não. Ou você já desistiu da exposição? Não desisti. Agora estou tentando trabalhar numa adaptação da exposição no conceito de teatro em escolas. Junto com essa temática, trabalhar um script e levar isso para as escolas, para que então as crianças façam essa representação, com base nesses depoimentos, para que isso não morra. Porque o intuito é manter essa história viva. Não importa qual seja a ferramenta. É claro que a exposição seria o ideal. Se ela não foi possível, vamos tentar achar outras formas de viabilizá-lo. Entendi. Mas me conta uma coisa. Tem fundamento umas informações divulgadas há muito tempo de que os ex-combatentes, muitos deles tiveram problemas mentais, inclusive chegavam a ser em casa violentos com a família, e inclusive com amigos? Sim, existem casos do gênero, existem livros que falam sobre isso. Eu tenho uns 2 entrevistados, um deles, ele já morreu, eu não o conheci, mas a esposa contou que quando ele voltou da guerra, ele já foi reformado e nunca mais ele trabalhou, porque ele era muito agressivo, ele tinha sequela. E o meu questionamento para ela foi assim: mas vocês namoravam, qual foi a reação da sua mãe? Aí ela dizia assim: não, mas a mamãe não queria que a gente casasse, ela tinha muito medo. Ela falava: olha, presta atenção. Aí ela conta que ele fez um tratamento no Hospital das Clínicas, de uns 4, 5 anos, e aí ele acabou melhorando do problema, mas era normal. Uhum. Porque até naquela época... O índice de alcoolismo era altíssimo. Na realidade, eu não tenho estatística sobre isso. A questão porque o historiador lida com fatos, com dados. Então, para eu poder afirmar determinada coisa, eu precisaria ter estudos sobre isso. Eu não conseguia achar números que indicassem o índice de alcoolismo, ou mesmo de suicídio. Então, eles voltavam e partiam para o alcoolismo? Alguns. Alguns. Uhum. Como que foi estar diante de desses pracinhas e bater um papo e saber da história dele, tanto lá na guerra como depois, casamento? Eles adoram falar, e a maioria deles já tem essa prática de contar. Então é muito interessante, porque eu noto assim, que eles têm um discurso pronto com relação à guerra. Eles são acostumados a contar, seja para em escola, nos eventos, uma entrevista em jornal. Só que quando eu mudo o foco da entrevista, isso eu fiz no decorrer do trabalho, quando eu comecei a perceber que a temática do amor era uma temática relevante, e comecei a trabalhar sobre isso, eu desmontei o discurso deles. Porque não era um tema sobre o qual eles estavam acostumados a falar. Às vezes eles faziam uma referência e acabou. Mas quando eu começava a explorar esse assunto, eu desmontava o discurso. Aconteceu recentemente uma coisa muito sintomática, numa entrevista que eu fiz com um senhor do Rio, e era sobre um caso de amor. Aí eu fiquei explorando isso, as informações. Bom, agradeci ele, ele virou para mim e fez assim: você não vai perguntar para mim das batalhas? Das batalhas, né? Era o que ele queria falar. E aí foi muito sintomático. Aí eu percebi assim, que o erro foi meu. Eu tenho que deixar eles falarem o que é importante para eles e depois entrar no meu tema específico. Não que seria menos importante também entender sobre a vida deles, como que eles estavam depois da guerra e tal. Né? E essa questão do amor, eu acho que é o ponto uma crucial. outra coisa que é interessante, alguns fazem assim: tenho, mas não vou contar.
Por que o senhor não vai contar em respeito à minha esposa? Que eu achei uma gracinha, né? Um entrevistado com 90 e tantos anos não querer contar a história em respeito à esposa. Outros ficam, às vezes, meio envergonhados de contar algumas histórias para uma mulher. Eu acho que se eu fosse um homem, algumas outras histórias surgiriam com mais facilidade. Mas me conta uma coisa, esses expedicionários, esses ex-pracinhas, né, que você entrevista, quer dizer, você acabou de falar, eu estava conversando com um de 90 e poucos anos, eles ainda, nessa idade, eles recordam de fatos do campo de batalha? Varia, né? Recordam, alguns muito pouco, outros, assim como eu não conhecia antes, alguns filhos, algumas pessoas dizem que perdeu muito da memória, que sabiam coisas com mais detalhes, e outros, surpresamente, com uma memória que é melhor que a minha. Eu entrevistei recentemente um outro senhor no Rio com 100 anos, que eu fiquei admirada, em termos de memória, de aparência física, espetaculares. Ele foi médico na guerra. E desses que você já entrevistou, como que é a vida deles? É digna hoje, assim? Sobrevivem bem? Como que eles estão, assim? Olha, eu vou dizer, vamos primeiro partir do seguinte critério. Todos os que eu entrevistei, eles foram via associação ou os encontros da FEB que acontecem pelo Brasil. Logo, eles têm sempre um suporte familiar. Esse suporte familiar é importantíssimo. Então, eu vejo esses encontros que acontecem. Recentemente, o último encontro, ano passado, foi em Recife. Eu acho uma graça as famílias levarem esses homens, eles vão em todos os eventos, né? O outro encontro foi no São Luís, um lugar super quente, eles vão com o terno, com as medalhas, participam de todos os eventos, eles esperam esse evento. Eu noto que assim, eles ficam sempre na ansiedade, sabia o ano que vem vai ser onde? Quer dizer, eles com seus 97, 98 anos ainda estão na expectativa do ano seguinte de poder estar participando do encontro, mas esse suporte familiar é fundamental. Cristina, interrompendo você novamente, eu tenho um amigo meu, lá no Ipiranga, o Roberto Fantini, não sei se você já ouviu falar, ele vai fazer um comercial para ele é o proprietário da Sua Cesta, lá no Ipiranga. E eu conheci o Roberto Fantini porque ele, todo ano, dia 1º de maio, dia do trabalho, 1º de maio, os ex-funcionários, os ex-alunos de uma escola lá que ele frequentou, se reúnem. O Visconde de Itaúna. Reúne na escola, faz uma festa de confraternização dos alunos. De uma escola lá do Ipiranga, não me lembro o nome da escola. E aquele dia de festa, vem gente do Rio, do Nordeste, do Rio Grande do Sul, vem ex-alunos da escola, do primário. Agora, não existe possibilidades também desses ex-pracinhas, quer dizer, marcar uma data de todos se reunirem em um determinado... No ABC, todos do ABC, então, eu reuni em algum lugar para um dia de comemoração? Então, quando eles eram vivos, isso acontecia. Em todos os depoimentos, isso aparece. Principalmente dos filhos. Os filhos comentam, quando criança, eu me lembro que todas as famílias se reuniam, cada um levava um prato, ou tinha um churrasco, ou era uma festa junina. Com a morte deles, isso foi se espaçando, e hoje as associações já nem promovem mais eventos, porque eles não estão, são só os filhos. Mas era uma prática comum deles. Mas, chutando assim, do total de homens que foram, de pessoas que foram para lá, 25 mil, quantos que ainda estão vivos? Putz, essa é uma estimativa que o pessoal da FEB tem feito. Eu acho que não mais do que 200, mas eu nem sei se chega a 200. Pouco, né? É pouco. Com essas histórias todas, essa pesquisa... Por exemplo, só falar uma coisa, eu estou tentando levantar quantos do ABC foram. Está sendo uma outra dificuldade, porque o fato da pessoa ser associada da associação não significa que ela nasceu nesse município. Então, teve o caso, alguém foi por São Paulo, mas depois mudou para São Bernardo e é associado da Associação de São Bernardo. Então, pelas minhas estimativas, cerca de 60 homens da região do ABC foram para a guerra. Bastante. E hoje a gente tem aí o quê? Um vivo. Aí já dá para ter uma noção. Dos 70 só tem um vivo? 60. Mais ou menos um vivo. O seu Miguel Garófalo de Santo André.
Você falou que tem um de Ribeirão Pires. Já... Não, ele morreu. Eu tenho o diário dele. Ele morreu faz tempo. Esse de Ribeirão Pires é o que você está fazendo a história. O diário. O diário. Tá. E com essa vivência aí que você pesquisou bastante, até com relação às associações, qual a expectativa disso, dessa situação melhorar com as associações? Você acha que há uma luz no fim do túnel aí? Eu não sei, eu acho que elas lidam com muita dificuldade e quem tá com muita vontade. Então, enquanto essa chama estiver acesa, isso vai adiante. E eu noto que as pessoas que estão na direção dessas associações têm a camisa vestida ali. Eles vão levar, no que depender deles, vai adiante. O que falta aí para a gente poder fazer essas associações crescerem, no caso, o dia das pessoas irem? O que precisa também é dinheiro para manutenção, tem que abrir espaço para a pessoa visitar, tem que ter objetos, tem que ter história contada, deve ter tudo isso lá, é questão de organizar. Eu acho que é questão de interlocução, você tem que ter um diálogo das associações com o poder público, com as escolas, com a sociedade, e levar, isso que a gente está fazendo aqui hoje é importante, levar o conhecimento das pessoas. Algumas pessoas dessa chamada família febiana têm feito esses trabalhos em seus estados, em suas regiões, e é um trabalho de formiguinha para que essa chama não se apague. O importante é não parar de falar disso. A Universidade de São Caetano, ela não tem condições de apoiar você nesse seu trabalho, por exemplo, nessas suas ideias, né? como o teatro, como fazer uma festa de confraternização anual dos familiares dos pracinhas, não tem? Eu não sei, eu acho que o papel da universidade é mais no sentido acadêmico, né? A universidade tem apoiado no sentido de ter um acervo, eles têm lá o projeto Hipermídias, que um dos acervos é voltado à memória do ABC, então essas minhas entrevistas de depoentes do ABC estão sendo doadas para o acervo, para constituir fora as que nós estamos coletando conjuntamente com os familiares desses pracinhas para o documentário. Então, a universidade está ajudando em termos da viabilização do documentário e do livro que a gente vai produzir conjuntamente, o livro baseado no diário do pracinha que foi aprisionado pelos alemães. Isso sim, mas eu acho que esse outro tipo de iniciativa, de festas, isso eu acho que não é muito o campo da universidade, né? Elias, como que nós estamos de audiência aí? A gente está com uma boa audiência aqui e a gente também já estourou nosso tempo. Olha o papo como é bom, né? Um tema bacana, interessante, que a gente perde até a noção do tempo, né? E eu quero agradecer quem está na rádio abcnews.com e também na página do Facebook assistindo e que já compartilhou também, quero agradecer imensamente. E lembrar que vai estar disponível o vídeo aqui no Facebook, e você pode ouvir depois e assistir novamente depois. Eu queria também que a Cristina deixasse uma mensagem final aí para a gente encerrar. Você também, Arlindo, vou deixar que você encerre o programa hoje até, né? Para poder, não sei, talvez fazer um apelo, chamar, ou então chamar outras instituições, outros jornais, outros meios de comunicação, todo mundo que possa fazer esse debate, porque a gente começa aqui, você com o livro, fazendo lives, provavelmente conversando com pessoas, que agora é a moda. Eu acho que assim a gente vai alimentando o discurso, vai alimentando a ideia de tentar fazer algo para que isso cresça e nossos filhos amanhã conheçam quem foram os pracinhos, né? Na questão até do livro didático também, de ir para as escolas, é importante, eu acho interessante isso também. Eu acho que quem é do ABC é importante saber que existem duas associações no ABC. Acho que é o primeiro passo para que elas se mantenham, é ter o papel delas valorizado. Então, que as pessoas saibam que existe essa associação, que elas podem visitar essas associações. Obviamente, elas não ficam abertas o dia todo, é preciso agendar, porque isso depende de gente que esteja lá, ter gente depende de recursos. Então, quem se interessar pelo assunto, quiser conhecer um pouco dessa história, o acervo, às vezes tem alguma coisa que tem em casa que não... alguma fotografia, algum objeto relacionado à Segunda Guerra, que a pessoa tenha que não queira mais, doar para essas associações, para fortalecer o papel delas na construção dessa memória. Então, novamente, São Bernardo tem uma, em Santo André tem outra. Não sei se é possível depois você disponibilizar o telefone, o endereço das associações, caso alguém se interesse. É que eu não sei agora aqui de cabeça. Mas se alguém se interessar, poderia te procurar e aí você poderia divulgar. Sim. A gente vai fazer uma matéria a respeito dessa temática hoje aqui.
Eu acho que cobrar do poder público um compromisso na manutenção desses espaços físicos e da divulgação desses espaços, na construção de uma memória, na divulgação do conhecimento, e trazer essas histórias anônimas destes homens que foram lutar contra o nazifascismo para o nosso mural de personagens históricos. Eu acho que é isso que é importante. A gente tem 25.334 personagens anônimos, mas que ajudaram a destruir o nazifascismo. Esse foi o contingente que foi para lá? É. Ah, tá. É isso aí, Arlindo. E você? Ok. Cristina, ó, eu agradeço a sua gentileza de atender o nosso convite. Fazia tempo que a gente estava martelando essa ideia. E espero que você volte aqui para completar a novela. Tá bom. Entendeu? E agradeço aos telespectadores e às telespectadoras, aos ouvintes da Rádio ABC e também aos ouvintes pela audiência. E vou dar um abraço para o meu amigo Adelson, que está sempre ligado com a gente aqui. Obrigado, gente. Agradeço. Obrigado pelo convite.